Graça e paz, meus amados irmãos, para a nossa reflexão, gostaria de convidá-los a abrir o texto sagrado em 2 Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso de número 15 ao verso de número 31. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gededias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Raba e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro e havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, a picaretas e a machados de ferro, e, e fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão.
puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhes seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gededias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro e havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras e a picaretas e a machados de ferro e em forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Queridos irmãos, o contexto em que esse texto foi escrito, nos capítulos 10 até o capítulo 12 de 2 Samuel, descreve a batalha de Davi com os amonitas. No meio deste capítulo está o relato chocante do terrível pecado de Davi contra Batseba e Urias. Meses depois, o Senhor enviou seu profeta Natã para confrontar Davi sobre o seu pecado. O Senhor usou Natã para levar Davi à convicção do seu pecado, do qual ele se arrependeu. Então o Senhor perdoou Davi por esse terrível pecado. Embora Davi tenha recebido o perdão, ele não foi isentado das consequências do seu pecado. O perdão do pecado nos absolve das consequências do pecado. Só porque os crentes recebem o perdão de Deus pelos pecados, isso não significa que Deus também apaga as consequências desse pecado. Os crentes têm que suportar as consequências do pecado, embora tenhamos sido perdoados. Compreender essas verdades ajuda-nos a saber o que o Senhor está fazendo em nossas vidas e como se recuperar depois de pecarmos. E é sobre isto que nós vamos meditar nesta hora, recuperando-se do pecado. A primeira coisa que o texto nos ensina está descrito aqui nos versos 15 a 16. Primeiro, para se recuperar do fracasso moral, busque a Deus em oração. A falha moral de Davi, ou seja, seu pecado, foi o adultério e assassinato. Davi
foi convencido de seu pecado e se arrependeu. Deus então o perdoou, mas o Senhor lançou as consequências sobre Davi, conforme lemos nos versos 15, a parte B. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi sabia que o Senhor o estava castigando severamente por seu próprio pecado. O comentarista Gordon Keeley escreve: na realidade, foi o pecado de Davi que estava morrendo, pois podemos ter certeza de que a criança estava nas mãos graciosas de Deus. Deus, em sua sabedoria, misericórdia e graça, estava castigando severamente a Davi. Mas Davi não presumiu que a declaração de Deus de que a criança morreria foi tão firme que ele apenas se recostou e esperou o inevitável acontecer. O versículo 16 diz: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Davi acreditava que, às vezes, Deus reverte suas declarações pronunciadas. Esse foi o caso de Ezequias, que estava doente e morrendo. Até o profeta Isaías lhe disse para colocar sua casa em ordem, pois ele iria morrer. Mas Ezequias orou ao Senhor e pediu que sua vida fosse poupada, segundo o que está escrito em Isaías 38, verso 4, que diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então Davi orou e pediu a Deus que poupasse a vida da criança. Nesse caso, porém, Deus não poupou a criança. Embora possamos ter pecado gravemente e as consequências possam ser igualmente graves, não estamos proibidos de orar para que o Senhor ceda na promulgação das consequências por nosso pecado. Deus ouve, meu querido irmão, a oração e fica satisfeito quando seus filhos vêm a Ele em oração. Aquele que já são avós, sabe quando os netos passam alguns dias com você, e isso é algo prazeroso, não é mesmo? No entanto, por serem crianças pequenas, às vezes fazem coisas erradas, sim. Eu sei que é incrível que seus netos façam coisas erradas, mas eles fazem. Às vezes vocês os ameaçam com consequências de suas ações erradas. E às vezes eles imploram para que cedamos. E às vezes fazemos bem. Se nós que somos pecadores, às vezes cedemos, quanto mais nosso Pai Celestial, às vezes cederá quando formos a Ele em oração. Então, quando você pecar e desejar se recuperar desse pecado, primeiro busque a Deus em oração. E, em segundo lugar, para se recuperar do pecado, reconheça o seu pecado. Veja o que diz o verso 17. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Davi não se escondeu dos outros. Francamente, é provável que muitos outros já soubessem
sobre o seu adultério com Betseba e possivelmente até mesmo sobre o assassinato de Urias. Davi foi totalmente desmascarado por Natã e ele não tentou mais esconder seu pecado ou mesmo da nação. O que geralmente acontece quando o pecado de um crente é exposto é que ele, via de regra, sai da igreja. Ele se recusa a enfrentar as mesmas pessoas que querem ficar ao seu lado e ajudá-lo. Na semana passada, um pastor me ligou para perguntar sobre o procedimento adequado de acordo com o código de disciplina da nossa denominação para disciplinar um membro da igreja. Aparentemente, o membro da igreja já tinha sido disciplinado, mas continuava contumaz. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente teimosa e deliberadamente desobediente à autoridade. Fiquei surpreso ao saber que ele ainda frequentava os cultos de adoração. Fiquei surpreso porque o que tantas vezes acontece é que as pessoas deixam a igreja quando estão sob disciplina. O exemplo de Davi nos mostra que a maneira de se recuperar do pecado é reconhecê-lo. Não esconda, nem se recuse a enfrentar aqueles que estão em posição de ajudar e querem ajudar. Em terceiro lugar, para se recuperar do fracasso moral, submeta-se à vontade de Deus. Davi buscou ao Senhor pela vida da criança por 7 dias. Ele orou, jejuou e chorou por 7 dias. Mas no 7º dia a criança morreu, segundo o relato do verso 18, a parte A. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer a ele que a criança estava morta, porque seu luto antes da morte da criança era muito severo. E eles temiam que Davi pudesse se machucar ao saber que a criança havia morrido. Mas assim que Davi soube que a criança havia realmente morrido, ele respondeu com uma submissão surpreendente à vontade de Deus. Os servos de Davi ficaram confusos com as ações de Davi. Disseram-lhe então: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que ela morreu, te levantaste, comeste pão? A resposta de Davi é importante. No verso 22 e o verso 23 nos diz: respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Meu amigo, meu querido irmão, a oração de Davi pela vida da criança não se baseava na teologia aqui da reivindicação. Ele não sabia se Deus pouparia a vida da criança. Mas agora que a criança havia morrido, a vontade de Deus era conhecida. Davi sabia que suas orações não trariam a criança de volta. Davi sabia que a morte é uma rua de mão única. Como ele disse, eu irei até ele, mas ele não retornará para mim. A aceitação da morte da criança por Davi mostra sua submissão à vontade de Deus. Ele confiou que Deus estava no controle soberano. De fato, isso é o que Davi fez com seu filho. Ele confiou em Deus e Davi se submeteu à vontade de Deus. E é isso que Deus quer que façamos também. Em quarto lugar,
Para se recuperar do pecado, receba a bênção de Deus. Lemos no versículo 24, a parte A. Então Davi veio a Batseba, consolou-a. Ela não é mais a esposa de Urias. Sem dúvida, ela também foi atingida pela tristeza, pela perda do seu bebê. E no devido tempo, Deus abençoou Davi e Batseba. E ela deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome de Salomão, segundo o registro do verso 24, a parte B. Percebe isso? O nome Salomão significa pacífico, mas a Bíblia diz que o Senhor o amou e enviou uma mensagem ao profeta Natã. Por isso ele chamou seu nome de Gededias, por causa do Senhor. O nome de Gededias significa amado pelo Senhor. Deus é tão gracioso. Davi pecou gravemente ao cometer adultério e assassinato. Deus permitiu que Davi sofresse as consequências do seu pecado ao permitir que a criança concebida durante seu relacionamento adúltero morresse. Mas Deus abençoou graciosamente Davi com outro filho, Salomão, também conhecido como Gededias, que também era ancestral do Senhor Jesus Cristo. Como Gordon Kidd disse, o perdão cancela o pecado passado, promete bênçãos futuras e abre a porta do céu. Amigo, você pode sentir que seu pecado é tão perverso e hediondo que você nunca experimentaria a bênção de Deus. Isso simplesmente não é verdade. É uma mentira do próprio Satanás, que pecado é maior do que adultério e assassinato. Se Davi pôde receber a bênção de Deus, você também pode. E, finalmente, para se recuperar do fracasso moral, volte ao dever. Versos de número 26 a 31 nos diz exatamente isto. Na primavera do ano, segundo o registro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, época em que os reis saem para a batalha, Davi enviou Joabe e seus servos com ele, todo Israel, e eles devastaram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E segundo Samuel capítulo 12, conclui onde Davi deveria estar. Joabe estava lutando contra os amonitas em Rabá. Joabe estava prestes a derrotar os amonitas, mas ele queria que Davi recebesse a honra por derrotar os amonitas. É claro que Joabe sabia da morte de Urias. Ele havia enviado um mensageiro a Davi sobre a sua morte. E talvez Joabe também soubesse do adultério de Davi com Batseba. Apesar de tudo, agora era hora de Davi voltar ao trabalho. Olhe, veja o verso de número 29 do capítulo 12. Reuni, pois, Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Os amonitas ficaram sujeitos a Davi, foram conquistados, e a paz veio sobre a terra. O pecado, às vezes, é tão opressor que ficamos paralisados, não é mesmo? Meu caro amigo, Satanás quer que você fique fora do jogo. Ele fará tudo o que puder para fazer com que você diga que não pode mais ser usado por Deus. Não dê ouvidos ao sussurro de Satanás de que você não serve mais para nada.
Em vez disso, reconheça que Deus perdoa e redireciona você para o seu serviço. Deus nunca quer que você fique sentado com a possibilidade de cair ainda mais em pecado. Deus quer que você o sirva com os dons que ele lhe deu. Ele quer que você volte ao trabalho. Portanto, tendo analisado o relato da morte do filho de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 15 a 31, agradecemos a Deus por seu amor que nunca nos deixa. George Watson nasceu em Glasgow, na Escócia, em 27 de março de 1842. Ele tinha um problema de visão quando menino. Infelizmente, ele ficou completamente cego depois que começou seus estudos na Universidade de Glasgow. Sua irmã dedicou sua vida a ajudá-lo e ela mesma aprendeu latim, grego e hebraico para ajudar Matson em seus estudos teológicos. Apesar de sua deficiência, Matson foi um aluno brilhante. Em 1886, ele se tornou pastor da Igreja de São Bernardo, de 2.000 membros em Edimburgo. Ele passou a se tornar um dos melhores pregadores e pastores da Escócia, e sua pregação sempre atraiu grandes multidões. Matson nunca se casou, mas sua noiva rompeu com ele quando soube de sua cegueira iminente. Ele escreveu um poema na noite do casamento de sua irmã, em 1882. Ele disse que algo lhe aconteceu, que só ele sabia e que lhe causou o mais severo sofrimento mental, seja a decepção de um amor perdido ou a lembrança de um pecado grave. Ele escreveu sobre um Salvador cujo amor nunca deixará. Meus queridos irmãos e irmãs, não importa quão grande seja o seu pecado, saiba que Deus o capacitará a se recuperar do mesmo. Seu amor nunca nos deixa, e por causa dessa verdade, deixe-me exortá-lo a buscar a Deus em oração, reconhecer seu pecado, submeter à vontade de Deus e receber a bênção de Deus e então retornar ao seu trabalho. Que ele, pois, muito te abençoe.